vem na nossa mente, no nosso coração, aqueles versículos. E João 3,16 é um versículo que todo mundo tem decor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Se nós crermos em Jesus, dermos nossa vida para Ele, confiarmos nele para a salvação, nós temos a vida eterna, porque a nossa alma é eterna, nunca morre. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. É desejo de Deus que todos venham a se arrepender, que nenhuma vida se perca. Todos nós que estamos aqui nessa noite já nos arrependemos dos nossos pecados, da vida que nós levávamos, e cremos em Jesus para a salvação. Amém? É isso mesmo? Todos que estão aqui podem dizer amém, amém. Eu creio em Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu estou aqui porque eu quero fazer a vontade de Deus. E para finalizar, então, qual é a vontade de Deus? Já que eu estou salvo, já que eu fui perdoado, já que Jesus me alcançou, Ele deseja que eu também leve essa mensagem a outros. Ele deixou essa ordem: vão pelo mundo, façam discípulos em meu nome, batize essas pessoas, ensine essas pessoas a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Quer ver? No Novo Testamento, um dos discípulos de Jesus chamava-se André, e André é um exemplo daquele cristão que Jesus quer que nós sejamos. André tem 3 menções na Bíblia sobre ele. Uma quando ele levou o seu irmão Pedro a Cristo. Pedro era irmão de André, André que ganhou ele, trouxe Pedro para Jesus. E Pedro fez uma obra tremenda, escreveu cartas no Novo Testamento, pastoreou a igreja em Jerusalém, teve uma obra assim exemplar, porque André trouxe ele para Jesus. Deus se agrada muito quando alguém traz uma vida para Ele. O ano está terminando. Quantas vidas você trouxe a Jesus esse ano? Ai, pastor, não pergunta isso não. Mas o ano acabou, ainda tem alguns dias aí. Dá para você trazer alguma pessoa a Jesus, levar alguma pessoa a conhecer a Jesus. André trouxe Pedro para Cristo, João 1,40. Em João capítulo 6, quando houve aquela primeira multiplicação dos pães e peixes, foi André que levou o menino a Jesus, o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Em João 12,20, quando um grupo de gregos queria ver Jesus, foi André que levou esse grupo de gregos a conhecer Jesus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que ele disse: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele está dizendo aí que a vida dele não tinha valor algum se ele não fizesse isso, testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele. Porque naqueles dias de Paulo, quem falasse de Jesus abertamente era morto. Paulo foi decapitado no final da vida dele, por pregar a Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E todos os outros demais discípulos, com exceção de João, morreram dessa forma trágica. E olha o que ele diz mais. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Pedro falou. Paulo, melhor dizendo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha que coisa forte. Por quê? Por que sobre nós temos essa responsabilidade? Porque Jesus ama e Jesus quer salvar as vidas. E voltando ao texto inicial, como é que as vidas vão ouvir se não há quem pregue? Porque a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra
Esses dias eu estava ficando preocupado com o que será do Evangelho nas futuras gerações, porque nós vemos hoje em dia poucos jovens com interesse de se entregar à obra, de se aprofundar nos conhecimentos da palavra, de praticar o Evangelho, de viver profundamente o Evangelho, de ter esse amor pelas almas, o amor pela palavra. Eu fico pensando, o que será das nossas futuras gerações? Porque eu me converti num tempo que o maior desejo de todo jovem cristão era estudar a palavra. Portanto, os seminários estavam abarrotados de gente naqueles dias. Os seminários que haviam eram classes lotadas, jovens querendo sair pelo mundo, serem missionários, pregar. E eu vim dessa geração. Eu podia ter feito uma faculdade como eu estou fazendo agora aos 50 anos, eu podia ter feito essa faculdade aos 18 anos, eu tinha tudo para isso. Eu sempre fui um aluno das melhores notas. Eu poderia ter feito uma faculdade com facilidade, poderia ter passado em qualquer concurso durante esses 30 anos da minha vida, poderia hoje estar ganhando aí uns 20, 25 mil reais, em qualquer desses concursos que faz quem tem uma faculdade de Direito. Pastor, falaram ontem lá no evento do seu Enéas, só tira nota boa. Não, não foi isso, mas Falaram isso? E realmente é. Modéstia à parte, as minhas notas são excelentes e um dos melhores da classe. Não vou dizer que sou o melhor, mas um dos. E eu poderia passar em qualquer concurso público, ganhar meus 20, 25 mil reais por mês. Hoje eu poderia estar ganhando isso tranquilamente, mas não. Quando eu peguei o diploma do 2º grau, que eu poderia entrar numa faculdade, eu ouvi uma mensagem que tocou o meu coração, no 2º livro dos Reis, capítulo 6, eu ouvi dizer que uma cidade estava passando fome, as pessoas estavam fechadas dentro dos muros daquela cidade, e eles não sabiam que eles estavam livres, que o exército que havia cercado aquela cidade tinha fugido, e 4 leprosos que estavam na porta da cidade falaram: nós